Centenas de pessoas se reuniram nesse domingo na Avenida Paulista, onde o Guerra está nesse momento aqui em São Paulo, para pedir justiça após a morte terrível do cão comunitário Orelha. Guerra, bom dia, bem-vindo. Conta tudo pra gente, as atualizações do caso e como foi esse ato nesse domingo na Paulista, com chuva e tudo. Bom dia, Adriana. Bom dia, pessoal do estúdio e principalmente nossa audiência. Realmente, bem como esperado, a manifestação aconteceu no vão livre do MASP, aqui na Avenida Paulista, e reuniu centenas de pessoas, inclusive uma grande maioria com seus animaizinhos de estimação, e também gritando palavras de ordem, pedindo aí uma justiça mais dura para esse tipo de crime, né, envolvendo os nossos pets, os nossos animais. Agora, uma atualização, claro, só retomando que a manifestação foi extremamente pacífica, alguns de esquerda resolveram falar algumas besteiras, mas foi tudo muito tranquilo, uma importante manifestação, um grande ato, né, para dar início a uma tentativa de mudança contra os crimes que acontecem, como aconteceu com o cachorrinho Orelha. Atualizando o caso por parte da polícia, Adriana, pasme, e pessoal do estúdio, não são 4 suspeitos mais, são 3 apenas. A Polícia Civil investigava 4 adolescentes e agora apenas um, que foi descartado a autoria do inquérito por concluir que não tinha envolvimento nos maus tratos dos animais. Outra informação que eu tenho, Adriana, é que aquelas imagens que foram veiculadas e tudo mais, não são imagens verdadeiras. Aliás, não são imagens dos verdadeiros carrascos que fizeram isso com o cachorrinho Orelha. Até agora a polícia não tem as verdadeiras imagens e a questão foi o seguinte: esse menino foi descoberto aí porque não estava no dia, não estava na cidade, enfim, porque se apresentou à polícia juntamente com os pais. Agora, o que acontece? Passa a ser de provas para indício, uma pessoa que tinha as provas, as imagens, as provas e as imagens sumiram, e um detalhe bem interessante, né? Como se trata de Brasil, e infelizmente a gente já imagina de que lado essa pessoa está. A juíza do caso, ela simplesmente descobriu que um dos pais era amigo dela, ela deixou o caso, não está mais trabalhando nesse caso, não está mais apurando, não vai ajuizar isso, não vai julgar, não vai fazer mais nada por saber que são amigos e são pessoas de classe média alta, né? É uma verdadeira bandalheira mesmo que acontece. Felizmente ficamos com o ato e a torcida, né, de que algo possa acontecer e com esses 3 adolescentes aí que cometeram esse crime, que agora são 3, né? Mas a gente sabe, né, por ser menor no nosso país, no máximo iria para uma Fundação Casa, mas a gente sabe que classe média alta nesse país não vai para a Fundação Casa, até porque se for, a gente sabe o que vai acontecer, né, Adriana? É preciso seguir acompanhando, torcer para que seja feito algum tipo de justiça, aprimoramento nas leis. Obrigada, Guerra, um grande abraço para você. Legal, se quiser deixar aí na tela para a gente um pouco dessa comoção ontem na Paulista, interessante. E te pergunto já, Marina Helena, por que acha que tantos brasileiros se sentiram tocados por esse caso, a ponto de sair de casa e ir fazer esse protesto? Aqui na internet eu vejo algumas atualizações também, o veterinário que atendeu e sacrificou a Orelha descarta acidente, entre aspas, foi uma agressão mesmo. Um porteiro prestou depoimento e disse: se eu tivesse visto eles batendo no cachorro, eu diria. E também o pai de um dos acusados, se fez, vai ter que responder realmente. E a questão, por que a lei que pune maus tratos a animais é tão branda no país? Bom, não é só a lei que pune maltratos a animais que é branda no nosso país, a lei em geral, né? Isso aí é um absurdo. Bom, eu tenho uma cadelinha também, eu sempre tive cachorro, então acho que a maior parte das pessoas que estão aí provavelmente também tem um bichinho, né? E eu acho que a gente consegue pensar o que aconteceria se fosse com a gente. Então, realmente é um absurdo completo. Mas a realidade é que no Brasil a lei não é fraca só no que diz respeito aos maus tratos animais. A nossa lei, ela é fraca também a quem comete qualquer tipo de crime, inclusive crimes hediondos.
anos. Então, a discussão aqui é a maioridade penal como um todo. A gente tem hoje em dia a questão da maioridade penal ainda de 18 anos. Quando a gente pega os países mais seguros do mundo, essa maioridade ela é mais baixa, assim, 16, 14 anos. Então, o Brasil está destoando do resto do mundo no que diz respeito a isso. Não à toa que nós estamos entre os países mais violentos. Nós estamos na 7ª posição mundial dentre os países mais violentos do mundo, inclusive bem à frente de países que têm guerra civil, né? De países que têm uma renda muito menor do que a nossa. Então, e um dos motivos é exatamente isso. Uma das questões é a questão da maioridade penal, que deveria ser revista, principalmente no caso de crimes hediondos, né? Bom, todo mundo sabe aí o caso do Champinha, mas tem diversos outros de adolescentes que estupram, matam, que fazem tudo e no final das contas eles vão no máximo receber algumas medidas corretivas e estarão nas ruas aí cometendo outros crimes. Aliás, o tráfico utiliza isso, né? Acaba aliciando ali menores de idade, é uma tristeza. Por quê? Exatamente por esse fator, porque sabe que eles não vão ser presos. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, essa legislação ela é estadual e diversos estados nem têm essa questão de maioridade penal. Dependendo da gravidade do crime, pode ser preso a qualquer idade. Por que isso, gente? Tem um lado aqui que eu acho que pouca gente sabe, mas 1% dos criminosos respondem em diversos países, inclusive países desenvolvidos, por cerca de 2/3 dos crimes. São sociopatas, são psicopatas. Essas pessoas não tem como elas serem educadas e reinseridas na sociedade. Nesse caso, elas têm que estar presas. E a nossa legislação, infelizmente, mesmo em crime hediondo, faz com que o cara mate, daqui a pouco está solto, matando de novo, tenha várias passagens pela polícia e não fique preso, né? Essa política de desencarceramento absurda que a gente tem aqui no nosso país. Então, tudo isso precisa ser revisto. Nesse caso específico, eu vejo que a questão é uma questão da maioridade penal, sim. Lembrando que já foi aprovado pela Câmara e está lá engavetada pelo Senado de Davi Alcolumbre, esperando os nossos senadores aí. Mais um motivo para a gente votar bem nos senadores agora. Motivos não faltam, né? Um dos motivos é esse. Essa questão aí tá lá, dependendo simplesmente dos nossos senadores e do nosso Alcolumbre colocar para votar. Ai, ai, ai. Bom, fica aqui esse registro. Paula Camacho, uma palavrinha também, porque só de ver essa foto do cãozinho orelha aí, já parte o coração, não é? Um olhar totalmente indefeso. Você vê que é um cachorro que já tem uma idadezinha, 10 anos pelo menos, um cachorro que não oferece risco a ninguém, né? Quer dizer, não dá para imaginar como um coração tenha coragem de agredir, fazer mal, a ponto até mesmo de causar a morte, meu Deus do céu, de um cachorro como esse e de tantos outros animais, porque a orelha representa muitos outros casos, que a gente sabe que colocam fogo em cachorros, amarram gatos e arrastam em carros, que aqui eu estava vendo, também repercutiu faz 2 semanas, idoso que matou o cachorro afogado com pedra amarrada no pescoço, é preso no interior do Rio Grande do Sul. Por isso que a orelha veio a simbolizar também, né, cachorros que vivem amarrados em casa, sem comida, sem água, com o peso completamente abaixo, só a pele e o osso, ou seja, maus tratos, né? E essa comoção do brasileiro que não aguenta mais tanta maldade, crueldade, violência, agressividade. A gente quer paz e principalmente para seres indefesos e inocentes como um cachorrinho como esse orelha. A esquerda que vive falando que não tem que baixar a maioridade penal, agora tem a maioria, muita gente de esquerda pedindo justiça para o cachorro. E tem que ter justiça mesmo. Uma pena que eles sempre defenderam que não deveria baixar a maioridade penal, porque se tivessem defendido como a direita, né, e os conservadores vêm defendendo há anos, teria justiça, mas provavelmente agora não terá. Vamos ver se agora acende uma luz na cabeça dessas pessoas e vem a necessidade de realmente mudar essa legislação, porque do jeito que está não dá. E eu lamento muito ter acontecido isso com o cachorro e lamento muito ter que acontecer esse tipo de coisa. Não só com o Orelha, mas sim com outras pessoas, com LGBTs, com diversos tipos de pessoas que sofrem a violência diariamente
doente e não podem fazer, não acontecem nada com essas pessoas. A legislação é fraca. E para ajudar, tivemos também o nosso querido ex-ministro da Justiça falar que o policial prende mal e a justiça tem que soltar. Então, esse tipo de coisa acontece porque nós temos uma legislação fraca. A partir do momento que isso mudar, provavelmente esse tipo de coisa não acontecerá mais com tanta frequência. E Duda, a Marina fazia um alerta, né? Me lembrei, eu gosto muito de assuntos com relação à saúde mental, estudei um tempo de psicanálise e eu lembro que psiquiatras também, que estudam alguns casos de pessoas assassinas, que matam familiares ou outras pessoas, psicopatas quase que invariavelmente, quando vai se investigar, na infância, na adolescência, torturavam ou chegaram a matar algum tipo de animalzinho. Então também é uma forma de prevenir, né? Exatamente. Outros possíveis casos mais graves no futuro. Sim, é uma medida de segurança. Vamos lá. Justiça pela orelha. Não vai ter justiça. Não vai ter justiça pela orelha. Porque é menor de idade. O que vão fazer? Vão prender adolescente? Não vão. Vai pra FEBEM? Não vai. Vai pra Fundação Casa? Não vai. Não vai acontecer nada com os adolescentes que mataram a orelha. Absolutamente nada. Por quê? Porque a gente é refém de medidas de extrema esquerda que tratam o menor de idade como inimputável. Na hora do governo federal investir milhões em campanha para o adolescente tirar título de eleitor para votar no PT, o menor de idade, de 16 anos, tirar título de eleitor para votar no PT, eles investem milhões. Aí quando aparece um champinha da vida, matando, estuprando, traficando, não, tadinho, não sabe o que faz. Se pode votar, por que não pode assumir responsabilidade pelos crimes que comete? Sabe por que no tráfico, os aviõezinhos do tráfico são sempre menores de idade? Porque o traficante sabe que não acontece nada com menor de idade no Brasil e bota o menor de idade para ir fazer a entrega da droga. Porque a polícia vai pegar e vai falar, é menor de idade, eu vou fazer o quê? Não vai ir preso, eu não vou nem levar. Porque se ele ainda leva, ele ainda arranja problema pra cabeça dele. Porque tem muito delegado por aí que não gosta que a polícia leve menor de idade pra delegacia. Porque, vai dar trabalho, eu não vou poder fazer nada, eu vou ter que liberar. Então, assim, precisou que um grupo de adolescentes assassinasse brutalmente um cachorro pra esquerda começar a querer ser punitivista? Pra esquerda começar a querer que criminoso seja tratado como criminoso? Não adianta reclamar de maus tratos contra animais, não adianta reclamar de feminicídio, não adianta reclamar de estupro, não adianta reclamar de assalto, não adianta reclamar de nada disso. Enquanto vocês tratam um marmanjo de 16, 17 anos como nenenzinho, como coitadinho, como vítima. A esquerda trata até o adulto que comete crime como vítima, que dirá o adolescente. Então não adianta agora vir esse monte de deputado, esse monte de parlamentar de extrema esquerda, a galera da bancada do PSOL, da bancada do PT, postar a hashtag justiça pela orelha no Twitter, quando na prática, se chegar qualquer projeto, os senadores que estão com o negócio engavetado lá, qualquer projeto que bater na porta deles falando sobre punição máxima até para os crimes mais mínimos, eles vão ser contra. É isso que a gente precisa no Brasil. Punição máxima para o menor dos crimes. Porque o vagabundo que sabe que vai ser muito bem punido se roubar um celular, se bater num cachorro, se bater em alguém no meio da rua, não vai escalar para crimes maiores. Mas aqui no Brasil, graças a essas políticas de extrema esquerda, graças à bandidolatria que a esquerda instaurou no Brasil, a galera que matou a orelha nunca vai ser punida. E nenhum outro detrator menor de idade vai ser punido. Porque no Brasil, menor de idade pode tudo. Agradeça à esquerda. Se o orelha não vai ser punido e se não vai ter justiça para o cachorro, é por causa de políticas de extrema esquerda. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.